Bom dia a todos. E, primeiramente, um feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Que seja um dia muito especial, que a gente comemore o ser mulher. E eu sou a professora Fernanda, como o pessoal já comentou aqui, né? Sou a Fernanda, eu sou farmacêutica e sou maquiadora visagista. E vim trazer nessa manhã especial um passo a passo de maquiagem para você já começar o dia bem, já começar o dia se sentindo mais bonita. É um passo a passo muito simples, muito básico, que você consegue fazer com o que você já tem na sua casa, não tem necessidade de comprar produtos. Então vamos ao nosso passo a passo. Eu vou começar utilizando um hidratante. Esse aqui é um hidratante para pele sensível. Eu gosto de utilizar hidratante para pele sensível porque minha pele é bastante sensível. Então a gente aplica aqui uma quantidade de hidratante. O meu já tá no final, tá difícil de sair. Tá indo. Pode aplicar com as mãos, não tem necessidade de aplicar com pincel. A gente vai com a mão mesmo. Aplica por todo o rosto. Hidratante para maquiagem é interessante que ele seja em creme, em emulsão, né? Que a gente fala. Pode ser uma emulsão mais fluida. Se você tem a pele mais seca, aí você consegue usar uma um pouquinho mais com carga graxa, um pouquinho mais oleosinha. Mas cuidado para ser um hidratante que não tenha problema de compatibilidade com maquiagem. Aqui a gente já vai direto para a prática, né? Depois do hidratante, sempre deixa a pele secar entre um produto e outro na sua maquiagem. A gente vai para nossa base. Eu trouxe aqui, como é uma proposta dia a dia, uma proposta básica, eu trouxe um BB Cream, que eu gosto bastante. Ele tem uma cobertura mais baixa. Se você quiser um pouco mais de cobertura, aí você utiliza uma base. E para fazer a aplicação de forma mais prática, eu gosto de utilizar a esponja. Você pode utilizar pincel, pode utilizar a esponja, mas eu gosto da esponja porque a gente já traz mais agilidade na aplicação e ao mesmo tempo que aplica, a gente já dá acabamento na maquiagem. Vou aplicar um pouquinho do meu BB Cream aqui na esponja e venho com batidinhas. Quem aí tá se maquiando comigo? Comenta no chat, eu tô. Quem vai maquiar comigo hoje? Batidinhas por todo o rosto. Se a gente arrasta o produto ou faz um movimento circular com a base, corre o risco da base abrir. Então, sempre batidinhas para que a gente possa depositar esse produto na nossa pele. Não esquece de descer com o produto para o pescoço e passar um pouquinho aqui também, subindo para a orelha, né? Para a gente não parecer que tá de máscara. E aí, estão maquiando comigo? Quem estiver maquiando junto, depois eu quero ver. A gente vai deixar o meu Instagram aqui no vídeo, né? Eu quero ver, me marca lá que eu quero ver você se maquiando comigo. Todas lindas nesse Dia da Mulher, hein? Vou pegar um espelho para enxergar melhor, porque a tela do celular fica um pouquinho pequena. A proposta de hoje é uma maquiagem realmente muito rápida, que você consegue fazer no dia a dia, para ir trabalhar. Mas se você quer aprender mais aprofundado, entender melhor, entender mais sobre como utilizar, inclusive conceitos de visagismo para valorizar a sua beleza de forma única, eu tenho o meu Instagram, que eu trago conteúdo, o canal do YouTube, e também tem um curso de automaquiagem estratégica para empreendedoras, em que eu ensino maquiagem com bastante detalhe, passo a passo, desde o básico até o avançado. Então, para quem quiser aprofundar, eu deixo aqui o convite. Agora a gente vem para o corretivo. O corretivo eu vou utilizar nas regiões que eu preciso um pouco mais de cobertura. Por exemplo, se eu quiser trazer uma cobertura na orelha, ó, na olheira, né? Em alguma mancha que você tem, alguma marquinha que você queira dar mais disfarce. E eu gosto de usar um pouquinho de corretivo aqui na região do bigode chinês, que ajuda a dar uma disfarçada, né? Para ficar mais fácil aqui, eu não vou utilizar pincel, eu vou utilizar a própria esponjinha, porque a gente suja menos coisa. Então, como a ideia hoje é
algo prático, rápido, né? Então eu vou utilizar a minha esponjinha também. Peguei um pouquinho de corretivo, coloquei na ponta da minha esponja e venho aplicando aqui na região da olheira com batidinhas também. Corretivo, base, tudo isso a gente aplica sempre com batidinha para não abrir o produto na pele. Apliquei, minha pele tá já encaminhada. Agora a gente vai aplicar um pó translúcido para poder selar essa pele. O que é legal no dia a dia? O pó translúcido, ele ajuda a selar, então a tua base não vai ficar transferindo. Não sei se já aconteceu com você, de você falar no celular e de repente teu celular tá lotado de base. Com o pó translúcido, isso não vai acontecer, certo? Então, o pó, ele vai ajudar a selar a sua pele. Eu vou pegar uma quantidade aqui, não precisa ser uma quantidade grande, um pouquinho de pó na tampa do meu produto. E venho com o pincel de pó para aplicar esse pó por todo o meu rosto. Com esse pó eu vou selar a minha base. Então, pego um pouquinho, tiro o excesso e vem também com batidinhas por todo o rosto. Eu gosto de aplicar primeiro o pó antes do blush, por exemplo. Por quê? Porque eu não gosto de blush muito intenso, eu gosto do blush bem suave. Quando a gente aplica o pó primeiro e sela, quando a gente vier com o blush por cima, ele vai ficar muito mais suave e a gente consegue ir construindo camada até chegar na cor que a gente quer. Então a gente tem muito mais controle sobre essa cor do blush. Se você gosta do blush mais intenso, você pode aplicar o blush direto por cima da base e depois você sela com o pó. Olha como é rápido, né? A gente tem um bom pincel de pó, bem fofinho, com cerdas macias, esse aqui é bem macio, isso vai te ajudar. E pincéis de pó que tem um tamanho maior, eles ajudam você a colocar o pó mais rápido. Então você ganha tempo na sua rotina. A ideia aqui é praticidade, né? Porque o tempo aqui a gente tem que otimizar. No nosso dia a dia corrido, né? Mulher tem um dia a dia corrido. Então, quanto mais praticidade, melhor. Agora eu vou utilizar meu blush. Esse aqui é um blush de tom rosado. Quem tiver curiosidade com a marca é da Catherine Hill. Eu vou utilizar o mesmo pincel que eu apliquei o pó. Esse pincel é o pincel A05 da Macrylan. Ele é um pincel que eu gosto muito, indico muito nos meus cursos, que ele é um pincel que é bem multifuncional. Então, com um pincel você resolve um monte de coisa. E aí é menos pincel para depois ter que lavar, né? Vou aplicar meu blush, também batidinhas pra gente depositar e depois vem esfumando esse blush. Eu gosto de aplicar o blush nesse sentido aqui pra cima, porque isso vai ajudar a levantar o seu rosto. Então, mão bem leve e vem esfumando esse blush. Mesmo com o pó por baixo, olha só como ele fica pigmentado. Esse é um blush que tem uma pigmentação muito boa. Na hora de escolher o blush, procure optar por um blush que tenha as partículas mais finas. Blush com partícula grosseira não dá um bom acabamento na maquiagem. Então, tamanho de partícula nos pós que você utiliza faz toda a diferença no seu acabamento. Depois do blush aplicado, a gente vai pro iluminador. Eu trouxe aqui um iluminador em pó bastante suave e eu vou aplicar com o mesmo pincel. Se você só tem, por exemplo, um pincel, como nesse caso a proposta aqui é algo rápido, eu vou utilizar o mesmo pincel para tudo. Então você pode utilizar um spray higienizante que você vai limpar esse pincel, tirar o excesso de produto para poder fazer a troca. Eu vou utilizar o outro lado para a gente ter mais agilidade aqui. Então pego aqui um pouquinho do meu iluminador com o pincel e venho aqui em movimentos de vai e vem aqui no alto da maçã. Só para trazer um viço aqui para a pele, uma leve iluminação para trazer esse aspecto de viço para a pele.
Se você gosta, pode utilizar a ponta do nariz, algumas pessoas utilizam o centro da testa, a região dos lábios. Eu gosto para dia a dia de aplicar somente na região do alto da maçã. Agora, vamos para a sobrancelha. Para sobrancelha, dia a dia requer praticidade, então eu gosto muito de utilizar a lapiseira de sobrancelhas, que é um produto que é fácil de utilizar, não toma muito tempo. Produto em pó eu gosto mais de usar profissionalmente, então para dia a dia eu deixo aqui a indicação de uma lapiseira. Essa aqui é a lapiseira da Visela. Então a gente expõe aqui a mina da lapiseira, vou pegar aqui o meu espelho e vem acompanhando o desenho dos pelos. Sempre eu gosto de começar assim mais do centro em direção ao final e venho preenchendo essa sobrancelha. E a gente utiliza mais pigmentação, um pouco mais de intensidade na parte daqui para o final. E essa parte inicial, para manter a naturalidade dos fios da sobrancelha e não ficar aquela sobrancelha marcada, a gente põe mais leveza na mão. Então, ó, venho preenchendo aqui, é bem rapidinho. Venho trazendo aqui dentro do meu desenho. E aqui na parte inicial, de baixo para cima, movimentos rápidos e leves, sem muita intensidade. A gente controla a pigmentação do produto na pressão que a gente põe na mão. Então, ó, aqui eu vou fazer bem mais levinho, porque eu não quero descarregar muito produto para ficar mais natural. E agora, outro lado. Mesma coisa. Eu vou começar mais em direção ao centro, venho preenchendo aqui a minha sobrancelha, sempre acompanhando aqui o desenho. E venho em direção ao canto interno. Quanto mais no canto interno, mais suave a pressão da minha mão. Certo? Olha como é rápido, né? Esse tipo de produto a gente ganha muito tempo. E agora eu vou utilizar a escovinha que vem na própria lapiseira para pentear os fios e dar uma esfumada nesse produto, uma suavizada. Então a gente vem aqui com a escovinha e só penteia os fios. Enquanto a gente penteia, ele já vai esfumando. E tá pronta a nossa sobrancelha. E agora eu vou aplicar um batom. Vou utilizar esse tom aqui. Esse aqui é o batom Locked Kiss da MAC. Ele é uma cor bem neutra para dia a dia, ela é uma ótima opção. E o que é interessante nesse batom, ele tem uma durabilidade muito boa, então você não precisa ficar retocando toda hora. Quando você for escolher um batom para dia a dia, é interessante um batom com boa durabilidade. Então, para aplicação do batom, eu gosto de fazer primeiro o contorno do lábio com o batom e depois eu venho preenchendo a parte de dentro. Por quê? Porque a gente precisa precisão na hora de fazer esse contorno. Se a gente errar, né, então vai aparecer de longe. Por isso que é importante ter essa precisão. E para finalizar a nossa maquiagem, que essa realmente é uma proposta muito rápida, eu vou aplicar uma máscara de cílios. E aí, estão conseguindo fazer comigo maquiagem? Todo mundo conseguindo? Depois eu quero ver, hein? Máscara de cílios, eu venho de baixo para cima,
desde a raiz dos cílios em direção à ponta. E eu gosto de dar uma leve balançada para o pincel conseguir entrar nos cílios e pintar direito, certo? Nada de máscara de cílios deixando o rímel com bolota, cílios grudados, então precisa ter atenção a isso. Por isso que é interessante fazer esse movimento aqui de vai e vem. A máscara de cílios faz muita diferença na maquiagem. Olha só a diferença de um lado para o outro, né? Dá muita diferença a máscara de cílios. E tá pronta a nossa proposta de maquiagem prática, rápida, para o dia a dia, que já dá um realce, já faz uma super diferença para começar o dia mais bonita, mais alegre, para você ir trabalhar. Isso vai ajudar muito. A nossa imagem, ela faz um grande impacto em como as pessoas percebem a gente. Então, a maquiagem, ela é uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar. E você vê, uma maquiagem dessa eu fiz super rápido, você consegue fazer, não precisa de muitos produtos. Uma necessaire pequena, você já consegue. Um pincel e uma esponja você já resolve para o seu dia a dia. E claro, você consegue incrementar, consegue ter uma criação ali, algumas técnicas de usar sombra, utilizar, enfim, contorno, iluminação. Para o nosso tempo não daria, né, para a gente fazer toda essa parte completa, né, que a gente tem um tempo aqui reduzido, então eu trouxe essa proposta mais resumida. Mas se você quiser aprender também como fazer o contorno, como fazer iluminação, como valorizar as características do seu rosto, como fazer um esfumado, enfim, mais detalhes em relação à maquiagem. O pessoal tá deixando aqui os meus contatos, o meu Instagram, meu canal do YouTube, e também para quem quiser conhecer melhor, tem o meu curso de automaquiagem estratégica para empreendedoras. Espero que você tenha gostado dessa manhã que nós preparamos super especial com esses profissionais incríveis, trazendo várias práticas aí, e finalizando com o passo a passo de maquiagem.